Efésios 2, a partir do verso de número 8, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui, tivemos a oportunidade de ler a palavra em uma só voz como igreja, cantar a Tua palavra em uma só voz como família da fé. Nos unimos, ó Deus, em intercessão uns com os outros, celebramos o sacramento do batismo dessa família tão querida, tão amada, que o Senhor certamente cuidará deles. E agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus, através do testemunho da obra missionária, fale aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, eu peço que você deixe esse texto aberto, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente, no final você vai entender. Peço para o pessoal da projeção colocar lá para mim. Irmãos, nós estamos vendo meios para poder divulgar com mais detalhes e de modo profundo com a igreja, cada detalhezinho dessa viagem missionária, porque essa não foi uma viagem de 13 pessoas aqui da igreja, essa foi uma viagem missionária de toda a igreja. Grande parte dos irmãos contribuíram financeiramente para que a equipe estivesse lá abençoando os irmãos da Tanzânia. Então, nós fomos apenas os espias, os braços, as pernas, os olhos dos irmãos aqui da primeira IPI. Então, por isso que é importante que você sinta-se como você estivesse lá. Mas até pelo tempo, preparamos um pequeno resumo do que fizemos lá durante esses dias, e também conectado à palavra que nós acabamos de ler, tá certo? Então é um resumão da viagem missionária. A primeira parada que nós tivemos foi na cidade de Morogoro. Morogoro é uma cidade, uma das grandes cidades da Tanzânia. Ela fica a 190 quilômetros de Dar es Salaam, que foi a cidade que nós chegamos. E uma coisa que é interessante é que lá, 190 quilômetros sempre parece muito mais. A gente cunhou uma expressão na viagem missionária que é a viagem de 1 horinha. A viagem de 1 horinha demorava 4 horas, né? Então, por exemplo, 190 quilômetros, a viagem demorou 4 horas e meia, né? Então, para você ver, todas as distâncias eram sempre assim. E lá em Morogoro, nós tivemos um tempo especial numa clínica. Essa clínica é uma clínica que faz parte da Jocum, lá em Tanzânia, na Tanzânia, e ela é liderada pelos missionários Rafael e Fernanda, que encontram-se aí na foto. Inclusive eu pus o QR Code aqui, se você quiser pode acionar, é a página do Instagram deles, da clínica, que chama Atos da Vida, traduzindo para o português. E essa clínica, ela trabalha com neuroreabilitação infantil. A Fernanda, ela é formada em fisioterapia, e ela se especializou nessa parte neurológica. E eles trabalham ali com crianças com paralisia cerebral, fazem terapia em grupo, terapia individual, intervenção precoce, e também fazem um trabalho especial de acolhimento com as mães. Uma coisa que eles testemunharam é que geralmente os pais, eles meio que se abstêm dos filhos que têm algum tipo de paralisia cerebral. E hoje eles atendem 116 crianças mensais. Além disso, eles também fazem a confecção de materiais para melhorar a qualidade de vida desses atendidos. Eles trabalham também com alfabetização de crianças que têm a parte cognitiva preservada, mesmo não tendo a mobilidade das pernas, das mãos. E para as mães, eles oferecem um curso de corte e costura, e ao final desse curso, cada mãe recebe uma máquina de costura. Além disso,
não é só essa parte que traz a sentido para eles, né? Reabilitação, mas eles têm um trabalho muito forte com o ensino bíblico, discipulado, e dos últimos 9 batismos que eles tiveram, 5 eram muçulmanas, porque lá você tem os muçulmanos sunitas, ou seja, aqueles são mais tranquilos, não são xiitas, são os mais vorazes, podemos dizer assim. Só que eles têm uma grande dificuldade, que é a ausência do pré-natal, o que contribui muito nos índices de crianças com paralisia cerebral, tanto que eles estão no desafio aí de conseguir um ultrassom portátil. Então, ali é um pouco do trabalho que nós fizemos na segunda-feira, nós, igreja, fizemos. Chegando lá, conhecemos a clínica, fizemos um almoço especial para eles, galinhada e pastel. Levamos massa de pastel aqui do Brasil, gente. Se tiveram a oportunidade de provar nisso. E também fizemos ali atividades com ensino bíblico, a história de Daniel. Também tivemos uma oficina, voltando ali, está bem pequenininho no canto, né? Tentei colocar algumas fotos ali de sabão, oficina de ensinar as mulheres a fazer ali sabão caseiro para vendas. Sabão ou sabonete, Soninha? Era sabonete? Virou detergente, né, gente? Pela falta, inclusive, da dificuldade de materiais. Então foi uma tarde muito especial, né? Nossa irmã Juliana, ela teve um tempo de pregar também para as mães ali. E ali na foto de baixo as mães dessas 116 crianças que são atendidas, e ali em cima um trabalho que eles fazem também com os homens, tentando incluir os pais na participação do tratamento das crianças. E aquele é o ultrassom portátil, que eles tanto precisam, que custa em média R$10.000, né? Eu estava conversando com o Serginho anteontem e falei: Serginho, vamos desafiar a igreja? Ele falou: nossa, mas a gente já pediu tanto dinheiro, então eu não estou pedindo, tá? Mas se você quiser ofertar, a gente pode R$10.000 abençoar esse trabalho e eles poderem resolver a vida de muita gente. Irmãos, não tem o suporte de saúde lá. Essa clínica é o bálsamo que eles têm na vida dura deles, né? E eles poderiam atender muito mais crianças, mas também falta recurso, falta de gente. Mas orem por esse trabalho, pelo Rafael, pela Fernanda, uma bênção, né? A Isa como fisioterapeuta, o Lucas não sabe, mas eles já estão de partida para lá, né? Viu, Lucas? Depois, então, da segunda-feira, nós partimos para Gairo. É uma outra cidade bem menor, que fica a 130 quilômetros de Morogoro. Também uma horinha que demorou 3 horas, né, de viagem. E aí em Gairo a gente teve a oportunidade de conhecer já o trabalho missionário mesmo, de pregação da palavra, de plantação de igrejas. Então os missionários Paulo e Gisele, o Paulo Brito, os irmãos conheceram aqui na conferência missionária do ano passado. Só para os irmãos terem uma ideia, o Paulo, quando chegou na Tanzânia, ele e a Gisele, eles plantaram mais de 200 igrejas. Vocês ouviram? 200 igrejas. Um casal, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E assim, eu perguntando para o Paulo, né, falando: Paulo, me dá umas estatísticas aí, né? Ele ficava todo constrangido, casal muito humilde, né? 200 igrejas, mais de 4.851 batismos, né? E hoje, depois, filhas dessas igrejas, são mais de 400 igrejas na Tanzânia. Agora, uma coisa que é interessante é que a Tanzânia não é fechada pelo Evangelho. Na verdade, 65% da população são nominalmente cristãos, e 34% muçulmanos sunitas, que vivem mais na região costeira. Só que os cristãos, os evangélicos, grande parte é católico, mas os evangélicos, eles ficam nas grandes cidades e não avançam para o interior do país. E grande parte desses evangélicos são neopentecostais, que infelizmente tem feito um desfavor para o evangelho na Tanzânia, cobrando dinheiro, né, fazendo aquelas campanhas que se você der o que você não tem, Deus vai te abençoar.
E aí passam os programas na TV, sempre ostentando a vida de prosperidade, o que não ajuda muito. Mas não há comprometimento com o interior, com a pregação da palavra aonde precisa. Estima-se que ainda existe pelo menos aí 40 povos não alcançados dentro da Tanzânia, que precisam do alcance do Evangelho. E aqui, a gente tem nessa foto daqui, a família do pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel, ele conheceu o missionário Paulo há alguns anos atrás, e ele já era crente, e o Paulo então treinou ele para que ele se tornasse um pastor, e hoje o pastor Ezequiel, ele é um líder entre as igrejas plantadas, algumas dessas igrejas plantadas ali na Tanzânia, e ele coordena hoje 20 igrejas, o que ele assiste regularmente. Então o pastor Ezequiel, ele meio que supervisiona 20 igrejas em povoados ali da Tanzânia, e 80 igrejas indiretamente, é o principal pastor, líder e secretário para o registro das igrejas. Por que o registro das igrejas lá é importante? Porque se o governo chega, e lá o regime é o regime socialista, se eles chegam numa igreja, e essa igreja não tem registro, eles fecham a igreja. Então assim, quando a gente fala que não tem perseguição, tem, mas tem. Então as igrejas, elas precisam ter registro no governo, senão eles vão lá, tem registro? Não tem, então tem que fechar. E hoje eles estão nesse trabalho, especialmente o Ezequiel e o Paulo, para fazer o registro dessas 400 igrejas, lá na Tanzânia. E agora é interessante, porque, está vendo aquela bicicleta lá? É o meio de transporte do pastor Ezequiel para visitar essas igrejas. Então, ele pedala até 3 horas para ir em uma igreja e 3 horas para voltar numa igreja. Aí o Sérgio falou, né? A gente precisa arrumar uma moto para esse pastor aí. Irmãos, a bênção é que com o dinheiro que a igreja levantou para a viagem missionária, nós não só conseguimos ir e quitar as despesas lá, abençoar, todo o povoado que a gente foi, deu oferta para os pastores, investimos de alguma maneira, mas sobrou, porque teve gente que foi dando ainda a oferta, e o valor, ele é quase o valor certinho para a gente comprar moto, para ele, que dá em torno de 5 mil reais, né? Então a gente vai comprar moto para o pastor Ezequiel, né? Ele não sabe ainda, mas logo ele vai saber, né? Ali é a igreja principal do pastor Ezequiel, igreja chama Antioquia, e ali está uma caixa d'água, que foi um dos primeiros postos que o missionário Paulo, ele fez ali naquela comunidade em Gaíro, tá bom? Passando aqui, olha quanta gente, brota criança da terra, brota, é criança cuidando de criança. Você vê uma criança de 6 anos cuidando do irmãozinho de 4 anos, que cuida do irmãozinho de 2 anos, e é muito triste porque a própria Gisele, ela falou que 90% dessas crianças já foram abusadas sexualmente, porque vai para casa do tio, do primo, e fica solto, os pais trabalhando, então é uma grande dificuldade, não tem controle, até porque no Islã, algumas famílias, os maridos podem ter mais que uma esposa, então tem 10 filhos com uma, 10 com outra, então é um monte de irmão, né? Curiosamente o Daniel, cadê o Daniel? Daniel está aí? Olha lá, Daniel, 1 mês lá ele falaria já a língua, né? Daniel saiu perguntando o nome de todo mundo e descobriu um Tariq lá, né? A gente tem o Tariq aqui, tem o Tariq lá. Mas é muita criança, tanto que a gente levou material para atender, quantos foram? Umas 1.000 crianças, umas 900 crianças. Só nesse dia foi quase 700. No primeiro dia, quase 700 crianças, né? Então foi um tempo muito especial lá, em muitos aspectos desesperador, porque onde você virava tinha criança, né? Junto de você, mas uma alegria tremenda. E o que a gente fazia nessas igrejas? Primeiro a gente chegava, ia para o templo da igreja, templo bem simples, e aí, então a gente apresentava a equipe, cantava uma música, 2 músicas em português, a gente cantou de todas as tribos, e aquela, aleluia, 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 aí, imagina os joelhos como que ficaram, né, porque tinha que fazer com a coreografia lá, né,
E foi muito bacana fazer isso com eles, né? Depois nós tínhamos um teatro, realizado por grande parte da equipe. Fizemos o Atletinha. Quem já viu o Elbert fazer o Atletinha, né? Aqui, faz sucesso, né, gente? Vocês não viram? Domingo a gente vai fazer, que vem aqui então, né? Sujar a cara dele aqui de dente, do Daniel agora, né, na verdade. Aí tínhamos um tempo também de pregação da palavra. Só que antes disso eles gostavam muito de cantar, apresentar a cultura deles, os louvores na língua deles. Então foi um tempo muito especial e nós fazíamos essa liturgia em todas as igrejas que nós passamos desse tempo. Logo depois do culto, a gente ia para um espaço externo, e aqui em Gaíro tinha um campo de futebol, e lá então nós fazíamos o trabalho com as crianças. Nós fizemos entrega de ternos para os pastores. O pai do Ellerson doou quantos ternos? 6 ternos e 17 paletós, né? Eles gostam disso daí lá, gente, mesmo fazendo calor, se bem que Bauru está mais quente que lá, muito mais. Então houve entrega, também entrega de pano de prato e brincadeira com as crianças, brincadeira. Então, balão canudo, aquela asa delta, né, que é um negócio, paraquedas, né, paraquedas, é um paraquedas diferentão, né. Então ali também fazendo desenho nas crianças, entrega de lanche. O Pedrão está aí, Pedro Bis? Não, está lá. Pedro levou pipa lá, gente, né? E algumas crianças, grande parte nem sabia o que era isso, né? Então soltaram a pipa lá, foi uma festa, né? Durou 5 minutos, né? Porque a pipa foi embora depois, né? Então, mas foi muito bom, foi muito legal. Então todo mundo da equipe muito envolvido no trabalho. E depois na quinta-feira a gente foi para uma comunidade chamada Lucungo, e lá é uma igreja a céu aberto. Então tem aí a foto do Ellerson entregando terno, tem também uma foto deles realizando culto, e você vai ver uma parte que está com lona e outra parte sem lona. É porque no meio do culto começou a chover intensamente. E a gente tem ali o Eduardo Rosalim, ficou conhecido como Crocodilo Dandy pela roupa, né? E o missionário Paulo arrumando ali a lona, que foi de última hora ali no improviso, mas não tem tempo ruim, gente. Um frio, e as criançadas lá, tudo com os bracinhos de fora, pé no chão, cantando, dançando, uma alegria. E aqui a nossa equipe de teatro, né? Ó. Ellerson, interpretando a terra, né? O Pedro, sol, olha que sol bonito, né? Ó. Hein, Pedrão? Ali de máscara verde, o Elbert e o Sérgio Silva não são do Star Wars, eles são os espinhos, né? Foi a parábola da semente. Daniel Gomes era o semeador, e ali tem a Zilma parecendo um pássaro, as aves, né? No caminho ali, e a Ju e a Lid também incorporando. Gente, ó, tem que dar o Oscar para essa galera, viu? Porque eles interpretaram muito bem aí as peças de teatro. Aí fazendo uma das refeições dentro da casa do pastor, então era uma alegria para eles também servir as refeições para toda a equipe. Basicamente a gente comeu arroz, feijão e frango, né? Ali é uma região que tem muito arroz e muito feijão, feijãozinho marrom gostoso, comida muito condimentada, muito refogada, né? Então a gente comia, essa era a nossa refeição quase que todo dia, né? Nos povoados eles faziam isso daí para a gente. Aí a equipe dançando juntamente com eles, porque é um evento, né? Eles não se preocupam com a hora, eles se preocupam com o evento. Marcou, está marcado, e muita gente, sempre muita gente. Aí tinha bastante adultos também, bastante idosos. Aí tem fotos aí da Soninha, do Pedro, da Simone, fazendo atividade com as crianças. Também o restante da equipe, fazendo esse trabalho de recreação, mais pula corda, coisas simples, né? Mas que eles gostavam muito, muito, muito. A bexiga, o paraquedas. E aqui é interessante, essa é a geração de ouro deles, né? É o Ministério GO, só que diferente um pouquinho, as mulheres ali tocando os tambores,
né? E tem um senhor ali tocando também um instrumento de chacoalhar assim, e cantaram ali pelo menos umas 2, 3 músicas, e uma bênção assim. Louvado seja Deus pela alegria deles em louvar o Senhor, né? A gente está até pensando em implementar isso na geração de ouro agora, comprar uns tambores para o pessoal vir e louvar o Senhor também dessa maneira. Olha o Serginho dançando lá também, né? Com o pastor Ezequiel, que nos acompanhou nas viagens, mais crianças, uma foto ali da Isa também com uma família. E aí na sexta-feira nós fomos então para a última parada nossa, que foi para o vilarejo de Mitacúdia, e lá também uma igreja um pouco mais simples, e ali nós temos, juntamente com o pastor Pangalala, uma simpatia de pessoa, e nesse lugar a gente teve a oportunidade de estar com 2 povos bem típicos ali da Tanzânia, que é o povo Sukuma e os Maasai. Até então nós iríamos para uma outra aldeia, mas por causa da chuva ficou bem difícil, a gente foi para essa, que também a estrada estava bem difícil por conta da chuva. Pensa a chácara da Dona Cota quando chove, 10 vezes pior, né? E ainda indo com aquelas vans assim, cheio de malas, fala, não vai passar, mas passou, né? O pessoal ficou firme aí e deu muito certo. E ali a gente conseguiu reunir boa parte da igreja para fazer uma foto, e mais uma vez, pregamos, oramos, fizemos teatro, fizemos música, fizemos um tempo de brincadeira. Só que aí já não deu para fazer muita brincadeira, porque acabou o material, porque durante a viagem a gente teve que comprar mais coisas para poder atender a demanda, né? Então essa é dentro da igreja, você vê, bem simplesinha, com os tijolos ali, chão de barro, mas uma alegria, uma alegria. Essas mulheres que estão com os tecidos mais, a coloração roxa assim, é o vestimento típico do povo Maasai, e é lindo, gente, lindo ver a riqueza cultural que o nosso Deus espalhou na eternidade. Então eles aí dançando também, nossas irmãs da equipe dançando com elas, e aqui o atletinha mais uma vez, também fazendo a pregação da palavra. Então foi um tempo muito, muito, muito especial. A Santa e Sana é o nosso muito obrigado por toda a igreja que esteve orando, investiu e contribuiu. E eu já peço que você ore a Deus, para que você se prepare para no ano que vem participar da viagem missionária, talvez 2, simultaneamente, na mesma época. Então se prepare para novembro, assim, junta uma grana, coloque diante do Senhor, organize suas férias, para que você tenha essa experiência. Nós queremos sim que toda igreja tenha oportunidade de visitar um campo missionário e visitar um missionário a qual nós estamos cuidando, certo? Gente, voltando aqui então para a palavra, por que eu quis trazer essa palavra juntamente com esse breve relatório missionário? Esse texto que nós lemos em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10, ele é um texto que ele inicia no capítulo 2 falando da obra de Jesus Cristo. William Carey, ele dizia, um grande missionário conhecido como pai das missões, ele dizia que Deus teve um único filho e fez desse filho um missionário. Então Jesus, ele se envolveu na obra de resgate de uma humanidade perdida. E se nós lermos do verso 1 até o verso de número 7, nós vamos ver claramente a obra missionária de Jesus alcançando aqueles que antes andavam nas trevas. Jesus foi e salvou esses que estavam perdidos. Mas a partir do verso de número 8, nós vamos ver que o cenário muda, e agora Paulo ele mostra qual é então a nossa obra. Isso nos diz que a obra de Jesus, o caráter da obra de Jesus é a base também para a nossa obra aqui na terra. Nossa obra aqui na terra. Ele começa dizendo, porque pela graça vocês são salvos. E isso é uma dádiva missionária. É quando alguém vem do seu lugar, da sua terra, e apresenta o evangelho para uma terra estranha. Jesus ele sai da eternidade, do reino de glória, do seu amor,
e Ele vem para uma terra estranha, pecaminosa, e nos dá a sua palavra. É dádiva, é graça, apenas algo do Senhor para as nossas vidas. Por isso que Paulo está dizendo, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus para cada um de vocês que antes andavam perdidos nas suas transgressões, como diz o verso 1 do capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa salvação gratuita que nós recebemos do Senhor, e não foi por obras nossas, porque como é que morto faz alguma coisa? Nós estávamos mortos. O que um morto pode fazer por si mesmo? Nada, absolutamente nada. Por isso que a salvação é uma dádiva do Senhor, ela tem um efeito presente, não é só para o futuro, para que quando findar a nossa vida aqui, nós não sejamos jogados no inferno, mas é para que no presente, isso tenha algum sentido e tenha algum significado. E aí o texto continua dizendo, pois somos feitura deles. A palavra feitura aqui no original é poema, é como que se Paulo estivesse dizendo que nós somos um poema de Deus, uma obra feita com todo o cuidado de Deus, criados, a palavra aqui no original é moldados, ela nos remete novamente ao Éden, quando Deus nos modelou no barro. A salvação, ela nos dá vida, ela nos modela novamente segundo Cristo, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Irmãos, isso é uma verdade tão maravilhosa, porque o que Paulo está dizendo é que a nossa salvação, ela é qualificada pelas boas obras. Nós não realizamos boas obras para sermos salvos, mas é porque nós somos salvos, é que nós qualificamos essa salvação com as nossas boas obras. Alguém que foi salvo por Cristo Jesus, é alguém que realiza boas obras, como demonstração de gratidão ao Senhor. E o Paulo vai finalizar esse texto dizendo que essas boas obras, são as obras as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Então, a salvação ela tem um objetivo, o objetivo é que nós andássemos nas boas obras que Deus de antemão preparou para cada um de nós. Isso significa obediência ao chamado, obediência à vocação. Esse texto é de fácil compreensão e entendimento. O que Paulo está dizendo é que o salvo, ele precisa ter obediência em relação à boa obra a qual Deus preparou para que ele realize. E aí a gente fica pensando, o que é essa boa obra? Essa boa obra não é a construção de impérios. Essa boa obra não é nós chegarmos ao nível máximo dentro das nossas potencialidades humanas. Mas a boa obra que Ele preparou é nada mais, nada menos do que a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a boa obra, porque em toda a Bíblia, a boa obra ela sempre vai estar relacionada com o anúncio do Evangelho. Então, o que mais importa na nossa obediência, que qualifica a nossa salvação, é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, a gente só precisa de uma coisa: obedecer o Senhor, obedecer o nosso Deus. Quando a gente pensa no Paulo e na Gisele, um casal jovem que obedeceu a Deus, e eles foram para a Tanzânia sem saber o idioma, sem saber como seria a adaptação deles naquela cultura, simplesmente eles disseram sim,
E mais de 4.000 pessoas foram batizadas. Mais de 200 igrejas foram abertas. E porque eles são bons, ou porque eles obedeceram apesar das suas limitações? Nós temos alguns exemplos. Essa senhora aí do centro da imagem, ela se chama Sophia Miller. Sophia Miller é uma norte-americana que se converteu em 1945 e em 1949 ela decidiu ir para a Colômbia compartilhar o Evangelho. E ela navegou no importante rio da Colômbia, e quando ela se deu conta, ela estava no Brasil. E ela começou a pregar o Evangelho sozinha entre as tribos indígenas brasileiras. E ela fez esse trabalho durante 40 anos. 40 anos. Até que em 1997, ela já idosa, ela morreu no ano seguinte, no comecinho de 98, ela foi dar uma entrevista para uma rádio na Venezuela. E o entrevistador perguntou: Sofia, como foi o seu chamado missionário? Ela respondeu: eu nunca tive um chamado missionário. Eu li uma ordem e obedeci. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Qual o texto que ela leu? Mateus 28:16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Eu simplesmente ouvi, li uma ordem e obedeci. Aquele é o livro que conta a biografia dela, Sua Voz Ecoa na Selva. Esse livro não tem mais para vender. Eu tenho um exemplar, velhinho, não empresto, tá bom? Deve achar em PDF. Nós temos aqui também o irmão André, que morreu no ano de 2022, ano passado, holandês. Irmão André, ele foi conhecido como contrabandista de Deus. Ele levava Bíblias para os países na Guerra Fria, que estavam atrás da cortina de ferro. Levou também Bíblia, contrabandeou, melhor dizendo, para a China. E o irmão André fez isso por 20 anos. Ele carregava o fusquinha azul dele, cheio de Bíblias, ia para a fronteira dos países da cortina de ferro. Ele poderia ser morto. E ele fazia a seguinte oração: Jesus, o Senhor é aquele que deu vista aos cegos, mas hoje eu te peço, faça desses soldados cegos. Se o Senhor fez gente que não via conseguir ver, Ele pode fazer gente que vê não vê. E ele entrava com o carro dele cheio de Bíblias e os soldados não viam. O irmão André diz que a revista do carro durava até 4 horas. Eram 2 soldados olhando a parte interna, 2 soldados olhando a parte externa, embaixo do veículo, e 2 soldados olhando tudo que estava acontecendo, e olhando para ele, para ver se os traços faciais dele demonstravam nervosismo. E o irmão André, ele testemunha na biografia dele, que em 20 anos ele nunca perdeu uma Bíblia sequer. E o irmão André, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a obedecer, e não esteja preocupado em voltar. Obedecer. Obedecer às boas obras que Deus preparou de antemão. O último exemplo que eu gostaria de compartilhar é do missionário chamado Senhor Missões, canadense chamado Oswald Smith, que morreu em 1989. Com 16 anos, ele sentiu fortemente Deus o chamando para missões. E ele foi trabalhar como missionário entre os indígenas do Alasca. Mas ele sentiu que precisava se aprimorar, e ele voltou para a terra dele, para o Canadá,
e fez o seminário, fez cursos em missões, até que ele se candidatou para ser missionário na Junta Presbiteriana de Missões. Só que ele era muito magrinho, muito fraco, e ele foi rejeitado como missionário. E a história do Oswald Smith é muito boa, porque às vezes a gente fica se perguntando assim: pastor, mas Deus não me chamou para ir lá fora, Deus não me chamou para ir para a Tanzânia, Deus não me chamou para ir na China, para a Coreia, Deus não me chamou. Mas o Oswald Smith, quando ele recebeu a negativa do campo missionário, ele dizia o seguinte: já que eu não vou, eu tenho que mandar um substituto. E o Oswald Smith, ele fundou a Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá. E essa é reconhecida a igreja mundial que mais enviou missionários no mundo e que mais sustenta missionários no mundo. A Igreja do Povo no Canadá chegou a uma época em que ela tinha mais missionários sendo sustentados pela igreja do que membros na igreja. Na década de 70, essa igreja tinha 800 missionários sustentados financeiramente integrais pela igreja. A igreja de Toronto foi a igreja que mais investiu e investe dinheiro em missões. O último balancete deles é que eles investiram $700 mil em missões. Mais de $500 milhão em missões. E a gente pode fazer isso. A gente pode fazer com que missões se alastre no nosso coração e nessa igreja. William Carey, ele falava: uma igreja que não é missionária, ela se fossiliza. Ela vai para debaixo da terra. Vai debaixo para a terra. Irmãos, esse texto que nós lemos tem tudo a ver com missões, porque Deus espera que nós caminhemos nas boas obras que Ele preparou para cada um de nós. E a boa obra é a pregação do Evangelho, é testemunhar o Evangelho. E eu queria fazer algumas aplicações para as nossas vidas aqui. A primeira delas é que obedecer a Deus, cumprindo nossa vocação, é o melhor testemunho de gratidão que podemos dar a Deus. Sabe como você demonstra gratidão a Deus? Compartilhando o Evangelho com outras pessoas. O Oswald Smith, ele dizia que não era justo uma pessoa ouvir 2 vezes o Evangelho, enquanto tem muitas que não ouviram sequer uma vez. Então, quer demonstrar gratidão a Deus pela salvação? Não levante as suas mãos no louvor. Não vá fazer caridade. Vá pregar o Evangelho. Compartilhe de Jesus com as pessoas que estão perto de você. Compartilhe Jesus com as pessoas que estão longe de você. Viabilize para que elas falem de Jesus. Essa é a maior maneira de obedecermos a Deus, cumprindo a nossa vocação, e o melhor testemunho de gratidão que podemos dar a Deus. Trabalhar na causa missionária, de alguma maneira. Uma igreja que faz missões, irmãos que fazem missões, certamente recebem todo tipo de benefício do Senhor. Todo tipo. Eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa está muito deprimida, uma pessoa está triste, amarga, fale assim: vá falar de Jesus para alguém. Compartilhe o Evangelho. Ao invés de tomar um remédio, vai falar de Jesus. Vai ver como a coisa muda, como a coisa melhora, quando a gente sai de nós mesmos e compartilhamos o Evangelho com alguém. Uma segunda implicação, meus irmãos, é que boas obras é anunciar o Evangelho e não tornar o mundo um lugar melhor. Talvez fale assim: Davi, mas pregar o Evangelho não vai tornar o mundo um lugar melhor? Pode ser que sim, pode ser que não, não há garantia disso. Até porque o que nós esperamos é o novo reino do Senhor. E a tendência, biblicamente, é que o nosso mundo só vai piorar. Mas pregar o Evangelho é o que vai salvar as pessoas do inferno. Fazer uma obra social é importante, mas isso, se não for acompanhado com a pregação do Evangelho, é placebo, a pessoa vai continuar indo para o inferno.
A igreja, o crente, ele tem que ter prioridade na proclamação. Às vezes a gente fica meio temeroso e fala assim: não, a pregação do Evangelho está nas entrelinhas, vai ficar subentendido. Será? Será? Uma vez eu lembro que eu participei de uma organização missionária, não era Jocum, era uma outra, e a gente foi fazer um trabalho no Rio de Janeiro. E foi engraçado, porque como que a gente vai pregar o Evangelho? Não, a gente vai sair com um saco plástico e recolher lixo da praia. E quando as pessoas perguntarem, nós vamos falar que é por causa de Jesus. Qual que é o sentido disso, gente? Num país que nós temos liberdade de sim, subir no banco da praça e falar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, por trás de um discurso assim, existe medo, covardia. Quando a função primordial da nossa estadia aqui na terra é pregar o Evangelho, ou pelo menos viabilizar para que cada vez mais pessoas conheçam Jesus. Conheçam Jesus. Porque quando nós lemos esse texto, meus irmãos, fica muito claro de que a nossa salvação se dá por um propósito, e o propósito é para que possamos realizar essas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É a pregação do Evangelho. Isso precisa ser prioridade no nosso coração, isso precisa queimar no nosso coração. E o nosso desejo é que a Primeira IPI seja uma igreja que pegue fogo por missões. Que você possa, ao invés de separar uma grana para ir visitar a Disney, ou fazer uma viagem para a praia, não que você não deva fazer, vá descansar, mas também organize para que você tenha essa experiência em missões. Coloque dentro do seu orçamento, investir financeiramente em missões. Coloque no seu tempo devocional, tempo para você orar por missões. Coloque como meta pessoal, você compartilhar o Evangelho com seus amigos que não conhecem Jesus. Para isso, apenas desobediência. Ou melhor, obediência. Irmãos, para fechar, queria chamar o pessoal do louvor para que a gente pudesse finalizar também com uma música. Nós podemos sim, grave isso na sua cabeça e no seu coração, nós podemos sim esperar grandes coisas de uma obediência radical a Deus. Todos os irmãos e irmãs que se colocaram obedientemente diante do Senhor de modo radical, não imaginavam aquilo que Deus faria através da vida deles. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Que passo de fé. Mas a obediência. Eu e você estamos aqui na igreja hoje porque algum dia alguém obedeceu a Deus. Para falar de Jesus para mim. Se você nasceu da igreja, alguém foi obediente para falar de Jesus para o seu pai, para a sua mãe, ou para os seus avós. Alguém foi obediente para trazer o Evangelho aqui para o Brasil. Um jovem chamado Ashbel Green Simonton veio dos Estados Unidos para começar aqui a pregação do Evangelho. Porque até então nós tínhamos movimentos luteranos, anglicanos, só que era para os estrangeiros que viviam aqui. Ashbel foi quem estendeu o Evangelho no Brasil para os brasileiros. Nos lembremos de João Calvino e os huguenotes que tiveram o Brasil como primeiro alvo missionário, que foi uma tragédia de Guanabara, os missionários mortos, perseguidos, mas que fizeram a primeira confissão de fé que nós temos. Obediência. Cada um da equipe vai ter oportunidade de compartilhar. A gente está pensando em fazer um podcast com os irmãos, para os irmãos ouvirem as percepções. Mas quando eu olho o Paulo e a Gisele, o Rafa e a Fernanda que estão lá, o que se destaca é pessoas que obedeceram, que disseram sim, e Deus fez grandes coisas.
possamos obedecer o Senhor, irmãos, que possamos caminhar nessas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos delas, assim como tantos irmãos e irmãs têm feito ao redor do mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.